Olá, eu sou a Gabi Xavier e hoje é mais um vídeo falando de Koe no Katachi, a Silent Voice ou a Voz do Silêncio, essa história que tantos conhecem pelo filme, porém que eu já comento há algum tempo aqui no canal, conteúdos extras diferentes que estão no mangá. E mais uma vez eu vou comentar aqui algumas questões de interpretação, construção segundo a autora, ou seja, a fonte oficial de qual é a verdadeira mensagem dessa história e inclusive o que de verdade desencadeou uma decisão tão dramática da Nishimiya em uma das cenas mais fortes desse filme, que aliás era pra ter sido bem mais triste na versão original, e eu vou contar pra vocês. Vem comigo viajar pelas mensagens dessa história, mas principalmente pela mente e coração e o que motivou a decisão de ir embora da personagem Nishimiya Shouka. É um vídeo com spoilers dessa história e também comentando algo de assunto sensível, então se quiserem saber e mergulhar um pouquinho mais nesse universo de Koe no Katachi, venham comigo. Esse vídeo mais uma vez é inspirado e roteirizado em cima de material que tem exclusivamente nesse volume maravilhoso, esse é o quarto e último dessa edição especial de A Voz do Silêncio, lançada pela editora New Pop aqui no Brasil. E nesse quarto volume a gente tem não só uma entrevista completíssima com a autora e várias curiosidades sobre o futuro de personagens, até como também temos arte exclusiva, colorida, coisas lindíssimas, então se vocês quiserem adquirir, que tá valendo muito a pena, especialmente pra quem é fã, tá aqui embaixo o link pra vocês. Quando a gente fala de Koe no Katachi, muitas pessoas vinculam essa história a dois temas principais: deficiência auditiva e, claro, bullying. Só que pasmem vocês, nessa entrevista oficial que eu vi neste volume do mangá, a autora comenta que isso é um pouco frustrante até pra ela, porque na verdade esses não são, para ela, os temas principais da história. Ficou confuso? Então, a Silent Voice, Koe no Katachi, a Voz do Silêncio, como eu comentei no meu primeiro vídeo sobre isso aqui no canal, por acaso fala principalmente de comunicação, diálogo e da dificuldade, consequências dessa dificuldade, de você não conseguir expressar o que você sente e enxergar o outro também. E essa falta de comunicação, essa falta de transparência ou de empatia com aquele do seu lado faz com que várias questões surjam, como bullying, discussões, traumas e tudo que a gente vê em Koe no Katachi. Eu sou daquela que acha que uma obra é viva a partir do momento em que ela foi lançada, num formato que seja. É claro que surgirão interpretações diferentes, até porque cada história bate em você ou em mim de maneira distinta, e tudo bem. Mas aqui eu queria comentar qual é a mensagem que a autora quis passar, especialmente com a construção do trauma, depressão, quem sabe, enfim, todo o caos na cabeça da Nishimiya, porque isso me fez olhar para a obra até com mais camadas. Então, vamos entender quem era essa personagem e como era esse universo para a autora de Koe no Katachi. Yoshitoki Oima, essa mangaka, ao escrever a história de primeiro, na verdade, Ishida, através do olhar dele, falando também da Shouka e de tantos outros colegas da sua juventude, ela queria falar, como eu disse, sobre esse drama da comunicação e as consequências que isso traz. Ela fala, inclusive, que o próprio Ishida teve inspirações em dificuldades e questões que ela passou, já a Nishimiya seria inspirada em uma amiga que, por dificuldade de dialogar, ela acabou não compreendendo e deixa implícito que teve problemas de relacionamento, inclusive o futuro esperançoso dos dois, digamos que é um desejo dela de que o futuro com a amiga provavelmente também tivesse sido diferente. Nishimiya, ela tem sim uma deficiência auditiva, existe uma explicação inclusive extremamente triste para esse passado dela, que tem um vídeo aqui no canal separado explicando, mas a deficiência auditiva seria um acréscimo, algo que dificultaria ainda mais a Nishimiya de se expressar, de ser ouvida e de conseguir ser quem ela queria, de não conseguir inclusive alcançar as expectativas do outro do que ela deveria ser socialmente falando. Mas não era o principal, não era só sobre isso. Cada um desses problemas ou cada uma dessas questões que formavam a Nishimiya era uma pedrinha, era um pedacinho, era um ladrilho para despencar naquela cena da varanda. Não era só uma coisa, não foi só o bullying, foi uma somatória de questões. E algumas inclusive invisíveis, que muitas vezes, talvez mesmo assistindo o filme, a gente deixe de lado e não perceba que pequenas situações silenciosas podem ser gatilhos fortíssimos para decisões muito drásticas lá na frente. A Shouka desde pequena se sentia a causa de diversas desuniões, brigas e coisas ruins que aconteciam com as pessoas a seu redor. Por exemplo, ela nasceu com uma deficiência auditiva congênita, que a mãe acabou tendo uma doença X que provocou isso durante a gravidez no bebê, e após ela nascer existiu essa questão que eu expliquei em outro vídeo, que fez com que inclusive o pai e os avós paternos dela se afastassem, negassem o convívio e criação
educação da Nishimiya, deixando tudo por conta da avó e da mãe, mãe essa que se fechou porque acreditava que quanto mais dura ela fosse com a Nishimiya, mais forte a menina seria. Só que ao contrário, a Nishimiya começou a crescer se achando um peso, um fardo. A família se desfez, o pai foi embora por causa dela. Ela não se via como vítima, ela se via como causadora de algo ruim. Não bastasse isso, no começo da sua infância, a Nishimiya tentou aprender a falar usando a sua voz. Ela era ensinada pela irmã e pela avó, mas como eu também expliquei em mais detalhes no outro vídeo, ela presenciou a sua irmã sofrendo porque sofreu bullying à irmã por conta da forma estranha para as pessoas que a Shoya falava, porque ela tentava se comunicar, mas não articulava tão bem as palavras. A irmã sofreu esse bullying, inclusive chegou a verbalizar para Nishimiya certa vez: por que você não para de tentar falar? Era uma dor da menina mais nova, mas isso também produziu mais uma pedrinha que foi somando na montanha da Nishimiya de culpa que ela tinha pelo sofrimento dos outros. E além da vontade de não produzir qualquer problema para a irmã, a Yuzuru, a mãe delas também não incentivava que a Nishimiya mostrasse essa fragilidade. Para a mãe, ela precisava sempre parecer forte, independente dos problemas que estivesse passando. Então, a Nishimiya foi colocada numa escola que não tinha uma turma ou uma preparação especial para alguém que tivesse deficiência auditiva ou deficiência qualquer, pelo visto, e por isso ela foi aquela pessoa que não teve uma recepção calorosa ou uma recepção e entendimento adequado dos seus outros colegas. E aí que a gente chega também numa figura, num objeto que era muito importante para Nishimiya, o seu caderno. Já que ela desistiu de falar, de tentar articular as palavras por causa da questão com a sua irmã, inclusive, ela começou a se comunicar ou tentar falar com os outros e ser compreendida através daquele caderno. O caderno era o símbolo dela, da vontade de ser ouvida, da vontade de fazer muitos amigos. E no começo aquilo deu certo, até que ela começou a ser um fardo também para aquelas pessoas. O seu caderno, como veríamos mais tarde, seria repleto de pedidos de desculpa. Ela em nenhum momento, sequer naquele caderno, extravasava sobre sua dor e seu sofrimento. Era só culpa, culpa e culpa. E aqui a gente tem que entrar um pouquinho na própria visão dos japoneses, porque mesmo Oima, a autora, quando ela comenta sobre o bullying que a Nishimiya sofria, é claro, é um bullying, é algo errado, ruim, condenável, mas ela explica o como para aquelas pessoas naquela sala, numa sociedade japonesa em que as pessoas geralmente pensam no coletivo, realmente a Nishimiya levantando a mão toda hora, interrompendo a aula, acabava atrapalhando o fluxo, o ensino, o entendimento da turma como um todo. Ela era uma pessoa atrapalhando o coletivo, por várias causas que a gente pode elencar aqui, partindo no mínimo da falta de preparo daquela escola. Mas a questão para a autora é que isso não era uma história sobre vilões. Ela não construiu ninguém ali para ser um vilão da história de um mocinho. É uma ficção ilustrando o quanto essa falta de compreensão do outro e de si mesmo pode produzir marcas, às vezes até irreversíveis. E assim, apesar dela ser a pessoa que era zoada, xingada, machucada, inclusive, menosprezada e ignorada, ela também se sentia um erro, mais uma vez, um empecilho. Contra todos os chipadores, a autora comenta que, nessa época de escola, Nishimiya não tinha qualquer sentimento romântico pelo Shoya. Na verdade, como a gente está vendo pelo seu ponto de vista do garoto, parece que ela tinha um vínculo a mais com ele desde o início, que não é verdade. Ela queria fazer amizades com todo mundo. Para sermos justos, apesar do Ishida ser muito mais enfático, fazer as coisas mais ativamente, inclusive porque ele era o líder da turminha do barulho da galera que fazia essas coisas, muitas das outras pessoas riam, apoiavam ou simplesmente fechavam os olhos. E por isso que, como eu expliquei no meu primeiro vídeo dessa série de Koe no Katachi no canal, a gente está falando de um problema de comunicação, um problema das pessoas se expressarem e enxergarem o que o outro está passando, seja seus méritos ou sofrimento. Você se calar também é se posicionar. Só que foi o Ishida o único culpado, foi o Ishida o único que virou, inclusive, o próximo alvo da turma depois que a Nishimiya foi embora. Só que antes dela ir embora, existe um momento em que ela o procura, ainda tentando ser aceita, porque aquilo era muito importante para essa menina que o tempo todo tentava se encaixar na sociedade. A menina que aí sim, pela deficiência auditiva, era incapaz de se encaixar nos moldes que a sociedade exigia dela, e apesar disso, ela tentava. Ela ignorava quase por completo que ela tinha um empecilho físico que a impedia de ser aquilo que era normal. Ela não precisava ser, mas ela queria e ignorava que não era possível, porque a realidade dela era outra, e tudo bem, mas pra ela não tava tudo bem. E nesse último embate dos dois, em que eles brigam e se batem, é o primeiro momento na história que a gente vê a Nishimiya extravasando, porque ele a forçou, inclusive fisicamente, mas porque ele olhou naquele caderno da Nishimiya
sabia que tinha sido jogado no rio e percebeu que ela não, como eu disse, extravasava ou desabafava nem pra ela mesma. Ela tava guardando tantas coisas, e existe uma fala dele em que ele diz: agora eu tô sofrendo o que ela sofreu e eu tô sentindo muitas coisas, eu tô pensando tudo e não é desculpa. Ela tem pensamentos, por que que ela não se mostra? Por que que ela não fala? Porque essa é uma história da dificuldade de você se abrir, de você mostrar suas fragilidades, seus medos, você, dentro dessa capa que a gente usa todos os dias. E foi depois dessa briga, em que finalmente ela extravasou, que a Nishimiya deixa o seu caderno dentro do rio. A cena em que ela, inclusive, desiste de pegar o caderno e levar embora, segundo a autora, ela dá um sorriso de resignação, de desistir de tentar ser compreendida, desistir de me encaixar para ser parte dessa comunidade. Depois desse encontro, por tudo que ela tinha passado, não só pela essa briga, a sua mãe coloca ela numa escola que era preparada e tinha uma turma especial para pessoas com deficiência auditiva, ou preparada para receber pessoas como ela. E por isso que ela não passou mais por essas situações. Só que a Nishimiya superou o seu passado? Não. Ela fechou essa porta e, junto com o caderno, ela enterrou essas lembranças o máximo que ela pôde. Só que foi nessa mesma época que a Nishimiya teve um gatilho também muito sério, que era a vontade de não existir mais. Um sentimento cruel, mas que a Nishimiya enterrou ou afogou provisoriamente por alguns anos junto com aquele caderno, mas estava ali, sempre esteve ali. Anos depois, quando Ishida a encontra e entrega esse caderno de novo, foi uma mescla, segundo a autora, de sentimentos. Ela primeiro se sentiu muito surpresa e até de certa forma grata, porque ele trouxe de volta aquilo e guardou com ele, então era uma atitude importante, mas junto com aquele sentimento, além das lembranças que o próprio Ishida despertava, também vieram as lembranças de que ela não foi aceita, de que ela não foi ouvida, de que a comunicação e a amizade que ela tanto desejou foi impossível de acontecer. E para piorar, a menina que sempre se sentiu um estorvo, uma pedra no sapato de todas as pessoas ao seu redor, desde a família, desde o nascimento e na escola e em todo momento, ela começou a interagir de novo com Ishida e toda a sua antiga turma do colégio, até porque a volta do caderno também trouxe novamente a vontade de fazer muitos amigos, e ao seu redor as pessoas começaram a discutir, começaram a se separar, a brigar. E de novo, o que aconteceu? Ela se sentiu culpada, porque ela estava no centro dessas discussões. Mas significava que ela era culpada? Jamais. Na verdade, o que é muito rico nessa fase de Koe no Katachi é a gente entender que cada um deles tinha um drama e algo a superar, algo que escondiam e algo que eles precisavam extravasar. Essa riqueza de material de cada um dos personagens existe, inclusive, nesses volumes que a New Pop trouxe pra gente, em que a autora separa muito bem fragilidades, defeitos, problemas e também pontos positivos de cada um desses personagens, mas, sobretudo, ela mostra como esses jovens tinham dificuldade de se mostrarem, pedirem ajuda ou ajudarem aquele que estava silenciosamente pedindo socorro, e como esse silêncio, isso produziu feridas e questões em cada um desses personagens para além da Nishimiya. Não cabia a ela resolvê-los, não foi ela a causadora daquelas brigas depois, no futuro, que aconteceram, mas sim, essa foi mais uma ou várias pedras que de novo foram pavimentando o seu caminho até aquele ponto na varanda. Falar sobre esses personagens e esses dramas separados é algo que eu tenho vontade de fazer, se vocês quiserem comentem aqui, mas vamos avançar para a cena dos fogos de artifício, para a cena em que a Nishimiya se despede, ainda que silenciosamente, e porque foi aquele dia e aquele instante em que ela resolveu finalmente partir. Naquele momento, a Nishimiya tinha tomado algumas atitudes, digamos que para deixar a sua família em harmonia, sem a sua presença tão turbulenta. Após a morte da sua avó, que era uma figura que trazia a harmonia para casa, criava esse vínculo entre três personalidades que não se davam tão bem, a mãe e as filhas, cada uma com uma questão, e sumariamente pessoas que não conseguiam de novo conversar e enxergar uma a outra, ou como elas precisavam umas das outras, ainda que com diferenças, a Nishimiya tomou a atitude de enviar uma foto da sua irmã para um concurso, só que ela envolveu a sua mãe para escolher essa foto, de forma que ela também fizesse parte dessa futura conquista da Yuzuru. E a Shoko também organizou uma festa de aniversário para sua mãe com a presença do Ishida, com o intuito também de deixar os dois mais próximos e trazer uma harmonia independente da presença dela. Esse foi um primeiro passo. Depois, a mãe e a filha mais nova, sua irmã, estarem juntas na noite de fogos de artifício, convivendo harmoniosamente, algo que era muito difícil antes disso, deu mais um fôlego e motivo para ela ir embora e partir, sentindo que tudo ficaria bem, porque ela deixou as coisas no trilho, digamos assim. E já que a sua presença sempre acabaria trazendo discussão, confusão e caos, situações ruins, enfim, era a hora dela ir. E por isso é que quando ela se despede do Ishida nesse momento, ela sorri, mas ela não diz até logo. Dessa vez ela fala obrigada.
e vai embora. Porque, segundo a autora, ela não teve coragem de dizer que ela partiria. Por ela, não existiria um depois. Não foram só os momentos na escola, não foi só um bullying, uma atitude ou outra. Sequer foram as atitudes em si. Segundo a autora, o que a Nishimiya sentia na hora do bullying era um zero. Ela acreditava que aquelas coisas estavam acontecendo porque ela sentia o peso da sua culpa de atrapalhar a rotina das outras pessoas ali naquela sala. A autora, inclusive, coloca e pontua o lado, por exemplo, da Ueno, o quanto a presença da Nishimiya, o esforço dela jamais reconhecido de no começo tentar apaziguar ou ajudar sem ser reconhecida jamais, também produziu questões na própria Ueno, não culpando a Nishimiya, mas mostrando que realmente quando você insere uma peça diferente num local em que as pessoas têm dificuldade de se colocar e posicionar, você insere um problema a mais, porque cada um vai sendo um problema na fonte do outro, porque ninguém consegue dizer, ninguém consegue conversar. Só que a Nishimiya era muito mais sensível a tudo isso. Então, ao invés de sofrer com o que estavam fazendo com ela, pura e simplesmente, porque óbvio que machucava, ela sofria sumariamente porque ela se sentia causadora e culpada daquilo tudo, merecedora do que estava acontecendo. E isso na sua vida inteira, como eu disse. Chegar naquela varanda não foi um instante. Chegar naquela varanda não foi só o Ishida, não foi só a Ueno, não foram pessoas, foram sentimentos dentro dela que foram nada trabalhados, nada verbalizados, sequer no seu caderno, que foram juntando dentro do seu coração um monte de frustração e culpa e que ela só sabia como extravasar assim, fugindo, saindo daquela sociedade em que ela não conseguia se encaixar. Curiosidade pra vocês, eu falei isso recentemente nas redes sociais, inclusive siga @xgabixavier pra você saber coisas assim, pontuais, e que não falo aqui no canal, mas o final seria diferente. Lá no começo, a autora pensou que sim, essa cena aconteceria, as coisas seriam pavimentadas, infelizmente, uma escada subiria até esse ápice tão triste, mas na ideia inicial, a Nishimiya conseguiria tirar a própria vida. Depois de muitas reuniões, ela repensou e mudou logo essa ideia para o que vimos finalmente no filme, no mangá, que foi o Ishida se jogando, na verdade, tentando a salvar, ele não se jogou de fato, mas escorregou e aceitou até, de certa forma, cair no lugar dela e contra todas as expectativas, ela também resolveu que ele sobreviveria para que os dois tivessem uma segunda chance. Uma segunda chance nessa metáfora de uma história de dois que lembram muito uma história dela, de uma própria amiga. Dessa vez, nessa ficção, eles teriam uma chance de melhorar, de serem diferentes, não só um com o outro, mas também com o mundo e consigo mesmos, principalmente. É muito bonito ver o quanto a autora inseriu várias mensagens, vários signos que às vezes a gente não consegue se aprofundar, ficando só nas camadas mais óbvias, e mergulhar em tudo isso foi muito mais possível. Lendo essa entrevista que tem muito material adicional e tá completinha numa espécie de fanbook que existe no final desse 4º volume. Indico realmente que vocês conheçam, tá aqui embaixo se vocês quiserem comprar. Vira e mexe tem promoção até de 30% na Amazon, também é link de associada. Então, confiram depois e comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa explicação, da visão da autora, dessa construção de A Voz do Silêncio, quando o desespero não é só uma coisa e às vezes sequer está diretamente relacionado aos outros. Às vezes, o problema tá primeiro dentro de você. Todos nós temos várias vozes no silêncio, mas é importante que a gente saiba também ouvir o outro e se deixar ouvir. A cura, ou muitas vezes pelo menos uma saída e uma chance, tá justamente nesses momentos que a gente conversa e ouve. Comentem o que vocês acharam desse vídeo. Se quiserem mais conteúdos como esse de A Voz do Silêncio ou qualquer outro mangá e anime, comentem também aqui e se inscrevam para acompanhar esses vídeos do canal. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau!